Você foi programado para ser pobre. Não é uma acusação moral. É uma observação sobre processos. Algo aconteceu cedo, repetidas vezes, até que uma rede de pensamentos, emoções e hábitos foi costurada dentro de você. Tão discreta que você passou a chamá-la de normalidade. E essa rede orienta escolhas, sentimentos e ações muito antes da sua consciência racional entrar em cena. Lembra daquela frase que você ouviu quando criança? Dinheiro não cai do céu. Quem nasce pobre, fica pobre. Rico é corrupto. Pequenas sentenças que no calor de um momento viraram registros emocionais. Uma conversa tensa à mesa, a ansiedade dos adultos quando uma conta atrasava, o silêncio que seguia a um erro financeiro. Tudo isso é linguagem afetiva que seu cérebro grava como um padrão de funcionamento. Não foi sua culpa. Seu sistema nervoso tentou proteger você. Aprendeu regras que fazem sentido para sobreviver. O problema é que muitas dessas regras continuam a funcionar mesmo quando você já não precisa delas. Se essa ideia mexe com você, antes de seguir, curta este vídeo e se inscreva. Aqui eu trago práticas simples para transformar isso. Como essa programação acontece? O cérebro é um registrador muito eficiente de emoção associada a contexto. Experiências carregadas, medo, vergonha, humilhação, reprovação, ficam como imagens congeladas. Pense em uma foto muito nítida. A imagem não some. Ela influencia como você interpreta fotos futuras. Na terminologia que usamos hoje, crenças são programas instalados pelo efeito combinado de repetição emocional e associação. Você ouviu, sentiu, repetiu. E o que era um aviso, virou um software automático que controla respostas. Imagine um arquivo de áudio gravado no seu sistema. No começo, é apenas uma gravação. Dinheiro é perigoso. Com o tempo, o sistema operacional da sua vida passa a executar essa gravação automaticamente em todas as decisões relacionadas a recursos, na hora de negociar salário, de aceitar oportunidades, de apostar em si mesmo. Essa é a programação. Isso não quer dizer que tudo depende só de você. Existem desigualdades estruturais, contextos econômicos, oportunidades desiguais. Reconhecer a programação interior não é reduzir pobreza à culpa individual. É apontar uma barreira interna que, quando trabalhada, amplia suas opções dentro das realidades externas. Como crença se transforma em comportamento? 2 elementos são fundamentais: emoção e repetição. Quando você sente medo ao pensar em dinheiro, o corpo registra sinais hormonais e padrões de atenção. A repetição desses estados faz com que o cérebro agilize uma resposta automática, sempre a mesma. A emoção torna a memória mais forte, a repetição a torna padrão, e o padrão vira identidade. Sou alguém que não consegue guardar, sou uma pessoa que evita risco, sou incapaz de pedir aumento. Você passa a agir em função da programação, muitas vezes sem perceber. Agora vem uma distinção crucial: criar a partir da falta ou criar a partir do campo. Criar a partir da falta é esperar que um evento externo resgate você. É estratégia de sobrevivência. Primeiro preciso do problema resolvido, então eu posso relaxar. Criar a partir do campo é diferente. Pense no campo como um nível anterior à matéria. É onde sua atenção, sua emoção e sua intenção se alinham antes que a ação concreta aconteça. Usamos termos como campo quântico apenas como metáfora para esse nível de energia, atenção que antecede as escolhas palpáveis. Quando você muda seu estado interno, a emoção dominante, a clareza da intenção, você começa a agir de maneira diferente e, com o tempo, o mundo responde de forma distinta. Não é mágica, é mudança de padrão que gera novas escolhas e, portanto, novos resultados. Como aproximar isso do prático? Existem técnicas simples que alteram o estado interior de forma repetida e, por isso, reprogramam o sistema. Vou explicar 4 deles com linguagem direta e segura: gratidão sentida, visualização emocional, ensaio mental de comportamento e coerência cardíaca, como modelo de alinhamento entre mente e corpo. Gratidão sentida não é só listar coisas.
É trazer 3 elementos à consciência e senti-los no corpo. Escolha 3 pequenos detalhes do seu dia: a xícara de café, uma ligação que deu certo, a luz entrando pela janela. Feche os olhos se puder. Respire fundo. Traga a cena e permita que o sentimento de reconhecimento se espalhe pelo peito. Segure por 2 minutos. A repetição diária destes 2 minutos muda o tom afetivo do seu dia. Em vez de partir de uma sensação de falta, você cria pontos de referência onde a vida já contém valor. Isso não nega as dificuldades estruturais, porém, altera a frequência emocional que guia suas decisões. Visualização emocional é outra ferramenta potente. Não basta imaginar, é preciso sentir como se já fosse real. Encontre um lugar tranquilo. Por 1 minuto, imagine uma cena simples. Você recebendo uma notícia de progresso, um contrato fechado, um aumento, uma venda realizada. Visualize detalhes sensoriais, o som da voz, o toque da caneta, a cor da sala. Sinta no corpo a emoção que essa notícia traz. Alívio, confiança, dignidade. Segure esse estado por 60 a 90 segundos. Estudos populares sobre prática mental mostram que o cérebro não distingue completamente entre ensaio real e imaginação vívida. O corpo registra a emoção e começa a criar caminhos para que o comportamento que corresponde àquela emoção seja mais fácil de executar no mundo real. Use essa técnica diariamente, preferencialmente ao acordar e antes de dormir. O ensaio mental de comportamento é o passo prático seguinte. Se você quer negociar com mais segurança, imagine exatamente como vai falar, como você vai se sentar, como vai respirar, que palavras vai escolher. Treine microcomportamentos. Olhar nos olhos, respirar pausadamente, tocar a mesa como gesto de ancoragem. Faça isso na cabeça, tantas vezes quanto precisar, e depois pratique em pequena escala. Uma conversa curta, um pedido simples, uma simulação com um amigo. O ensaio reduz a ansiedade, porque o cérebro já contempla a ação como possível. Quando o corpo já conhece o movimento, o risco de congelar diminui. Coerência cardíaca é um modelo prático para regular emoção e atenção. Não estou propondo uma promessa científica absoluta, mas sim um protocolo simples. Inspire por 5 segundos, expire por 5 segundos, por 1 minuto ou 2. Enquanto faz isso, traga à mente uma memória que gere segurança ou gratidão. O ritmo respiratório influencia o sistema nervoso autônomo. Alterando-o, você muda rapidamente seu estado interno. Esse alinhamento entre respiração, sensação e atenção é o que chamo de coerência entre coração e mente, um estado em que a tomada de decisão fica mais clara e menos reativa. Vamos agora traduzir isso em um plano aplicável de 30 dias. O objetivo não é riqueza instantânea, é reconfigurar sua identidade diante do dinheiro. Em 30 dias, você não muda um histórico, mas cria hábitos que dão início a uma transformação duradoura. Dia a dia básico, manhã, meio e noite. Manhã, 5-10 minutos. Ao acordar, sente-se por 5 minutos. Pratique gratidão sentida por 2 minutos. Visualize por 1 minuto um pequeno progresso que você quer manifestar naquele dia. Escreva uma ação concreta que dará esse passo. Meio-dia, 5 minutos. Pausa respiratória. Faça coerência cardíaca por 1 minuto e repita a intenção do dia em voz baixa. Pequenos ajustes de estado ao longo do dia evitam que você volte ao piloto automático. Noite, 5-10 minutos. Antes de dormir, faça uma visualização emocional de 60 a 90 segundos sobre o que aconteceu de positivo. Anote 3 micro-vitórias, por menores que sejam. Esse registro reescreve a história que você conta sobre si. Semanalmente, escolha um comportamento para ensaiar e praticar em situações reais. Pode ser pedir um aumento, fechar uma venda, negociar prazo. Treine o script mental e execute 2 vezes durante a semana. Anote o que funcionou e o que precisa de ajuste. Avaliação a cada 30 dias. Verifique indicadores concretos. Foram mais conversas em que você demonstrou confiança? Teve mais iniciativas?
Mudou a forma como você lida com gastos e investimentos? Não se concentre apenas no saldo bancário. Observe mudanças de postura, de dignidade, de consistência. Agora um pequeno exercício guiado para você experimentar aqui mesmo. Se puder, sente-se com a coluna ereta, pés no chão. Feche os olhos por 1 minuto. Respire lenta e profundamente por 5 vezes. Traga à mente a imagem de uma pessoa abundante. Não alguém que ostenta, mas alguém com presença, segurança e generosidade. Observe como ela caminha, ereta, com passo calmo. Ouça como responde, pausada, com clareza. Imagine que você incorpora essa postura por um dia. Como você atende uma ligação, como você apresenta uma ideia, como você decide diante de uma oportunidade. Permaneça nesse sentimento por 60 segundos. Quando abrir os olhos, anote uma ação concreta que corresponda a essa postura. Pode ser: hoje eu entro na reunião e faço a pergunta que evita que assumam responsabilidade por mim. Ou, hoje, eu aplico para aquela vaga que parecia pequena demais. Essa prática de identidade é o coração da reprogramação. A personalidade é um conjunto de padrões, pensamentos, emoções e comportamentos. Mudar identidade significa treinar novos padrões até que se tornem automáticos. Isso leva tempo e compaixão. Não se trata de forçar um otimismo ingênuo, mas de construir consistência entre como você se sente, pensa e age. Quais são os sinais de que você está mudando? Você começa a reconhecer crenças limitantes quando elas aparecem. Você se pega questionando pensamentos automáticos. Será isso verdade? Você passa a experimentar pequenos testes comportamentais sem medo de falhar. Você sente menos vergonha em falar sobre dinheiro. Pequenas ações se tornam mais frequentes. Pequenas vitórias se acumulam. Algumas palavras finais sobre limites e responsabilidade. Trabalhar a programação interior não apaga os obstáculos externos. Existem políticas, estruturas e desigualdades que limitam possibilidades. Muitas pessoas enfrentam circunstâncias que exigem soluções coletivas. Reprogramar sua mente é uma ferramenta poderosa para aumentar sua margem de ação, mas deve ser acompanhada de estratégias práticas, educação financeira básica, redes de apoio, acesso a oportunidades e, quando necessário, ajuda profissional. Se ao revisitar memórias financeiras você encontrar traumas profundos, procure um terapeuta ou profissional especializado. Algumas feridas precisam de cuidado profissional para que a reprogramação emocional seja segura e efetiva. Lembre-se, não prometo riqueza garantida. Prometo direção. Prometo ferramentas que, com prática e tempo, aumentam sua capacidade de agir com coerência e dignidade. O que antes parecia destino pode se tornar campo de experimentação consciente. Fecho com um convite concreto. Escolha hoje uma crença limitante, aquela frase que você ouviu e que ainda toca em você. Escreva-a numa linha. Ao lado, escreva como seria a vida sem essa frase. Pratique a visualização emocional por 1 minuto, a gratidão sentida por 2 minutos, e ensaie mentalmente um comportamento que vá ao encontro da nova crença. Repita isso por 30 dias e observe as pequenas mudanças. Se você está pronto para começar, comente abaixo qual crença você vai reprogramar. Compartilhar é o primeiro passo para tornar isso real. Eu vou ler os comentários e, nas próximas semanas, trazer exemplos práticos para quem assumir esse compromisso. Você foi programado para ser pobre, mas você também tem a capacidade de reprogramar esse software. Comece hoje.